Quer aprender regras de sinais nas operações em expressões numéricas? Pode entrar, você está na sala certa. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Antônio Pedrosa e este é o Sala de Valor, um canal destinado a desenvolver conteúdos que irão te ajudar na formação financeira básica. Estamos aqui com um assunto de expressão numérica muito importante, que são as operações, as regras de sinais utilizadas nas operações, de expressões numéricas. Vamos começar? Bom, a gente começa aqui pela tabelinha de adição e subtração. Lembrando as principais regras de sinais nas operações. Então, quando a gente tem aqui os sinais de mais nos dois membros, a gente vai somar e repetir o sinal. Então, somamos os valores e repete o sinal de mais. Da mesma forma é para o sinal de menos, negativo para os dois membros, a gente vai somar e repetir o sinal. Bom, quando que isso começa a mudar? Quando os sinais são diferentes. Aqui eu tenho mais, aqui eu tenho menos, sinais diferentes, a gente subtrai e repete o sinal do maior. Da mesma forma, se o primeiro for negativo e o segundo for positivo, sinais diferentes, a gente subtrai e repete o sinal do maior. Tá certo? Vamos fazer um exemplo para cada um, assim fica mais fácil para a gente compreender. Olha aqui na letra A. Então a gente tem os dois membros aqui, eles são positivos, sinais são iguais, a gente vai somar os valores, 12 com 17 vai dar 29 e repete o sinal de mais. Tá certo? Exatamente como diz aqui na tabelinha, Sinais de mais, sinais iguais positivos, a gente soma e repete o sinal positivo, tá bom? Letra B, do mesmo jeito. Os sinais aqui são iguais, são negativos. A gente soma os valores, vai dar 29 e repete o sinal negativo, tá bom? Do mesmo jeito que é feito aqui na letra A, Sinais iguais, a gente soma os valores e repete o sinal, tá certo? Na letra C, o primeiro membro aqui é positivo e o segundo é negativo, Então, 12 positivo menos 17. Os sinais eles são diferentes, então o que a gente vai fazer? A gente vai repetir o sinal do maior. Entre 17 e 12, o maior é 17, então a gente repete o sinal dele, negativo. E depois subtrai os valores. 17 menos 12, 5. Exatamente como tem aqui na tabelinha. Subtrai e repete o sinal do maior. Então a gente subtraiu, deu 5 e repetimos aqui o sinal do maior, que é o 17. Vamos aqui para a letra D. Novamente, sinais diferentes, o que a gente faz? A gente subtrai os valores, vai dar 5, e repete o sinal do maior. Note que agora 17 aqui, ele é positivo. Como 17 é maior que 12, a gente vai assumir o sinal do 17, que aqui é positivo. Tudo bem? Então, essas são operações, são regras, melhor dizendo, de sinais, muito utilizadas nas operações. Então, mesmo que estejamos em expressões numéricas mais avançadas, digamos assim, ainda assim utilizamos todas essas regras aqui, tá certo? Bom, para tentar desenvolver ainda mais, fiz uma pergunta aqui. Essa pergunta ela pode atrapalhar um pouco a gente se a gente não conseguir compreender se essas expressões elas são iguais ou não, Então veja, aqui eu tenho menos 12 com menos 17 e aqui eu tenho menos 12 menos 17. A pergunta é se as expressões elas são iguais. Veja, para saber a gente vai resolver, mas a gente já poderia, por alguma experiência, por algum conhecimento, a gente poderia saber que elas são diferentes. Mas vamos resolver e tentar mostrar por que elas são diferentes. Primeiro aqui, menos 12 com menos 17, a gente já fez, inclusive, essa letra B aqui, menos 12 com menos 17 vai dar menos 29, Sinais iguais, a gente vai repetir o sinal e somar os valores. 12 com 17, 29. Então a gente repete o sinal e soma os valores aqui, dá 29. Bom, veja que aqui a resolução é um tanto quanto diferente. A gente primeiro vai ter que eliminar o parêntese, Então veja que o menos 12 ele repete aqui e a gente faz um jogo de sinal aqui, menos com menos dá mais. Aqui é como se fosse aqui é uma multiplicação. 1 ele está aqui, mas ele não aparece. Então é como se fosse 1
multiplicando por 17. Só que menos com menos na multiplicação vai dar mais. 1 vezes 17, 17. E aí agora a gente tem uma operação menos 17 mais, menos 12 mais 17, que é exatamente essa daqui. Então repete o sinal do maior e subtrai os valores, que vai dar 5. Então veja, não são expressões iguais, apesar de serem semelhantes, a gente tem que tomar muito cuidado quando tem operações envolvendo parênteses, tá certo? Por quê? Porque essas operações envolvendo parênteses, normalmente ela tem aqui uma multiplicação, tá certo? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso e vamos desenvolver agora uma tabelinha, tanto para multiplicação como para divisão. Olha aqui, na multiplicação, na divisão, mais com mais vai dar mais. Menos com menos vai dar mais também. Então, você está multiplicando operadores que eles são positivos, números positivos, então o resultado é positivo. Números negativos, resultado positivo. Números desiguais com sinais diferentes, então os sinais sempre serão negativos, tá bom? Vamos aqui para um exemplo. Ó, começando aqui pela letra E, eu estou multiplicando 6 por 3. Os dois são positivos. A gente repete o sinal, 6 vezes 3, 18. Lembrando que o sinal de mais não precisaria aparecer. Aqui estou utilizando apenas por uma questão didática, para que a gente possa olhar para a tabelinha e verificar o que a gente está fazendo aqui, tá certo? Por exemplo, aqui é mais, ó, mais aqui, mais aqui, mais aqui e mais aqui no 18. Apenas para você verificar, mas não precisaria nenhum dos três números aqui estarem com um sinal positivo, tá certo? Não é necessário indicar. Na letra F, a gente tem menos 6 multiplicando menos 3. Então, menos com menos na multiplicação fica mais, exatamente como está aqui, ó. Menos com menos, mais. 6 vezes 3, 18. Tá certo? Então, esses dois primeiros aqui é mostrando que sinais iguais, na multiplicação, a gente utiliza o jogo sinal resultando em um sinal positivo. Aqui, mais com menos, 6 vezes 3, como os sinais eles são diferentes, então o resultado aqui ele é negativo. Mais com menos fica negativo, 6 vezes 3, 18. Na letra H, mesma coisa, sinais são diferentes, agora o 6 é negativo e o 3 é positivo, mais menos com mais fica menos, 6 vezes 3, 18. Aqui não existe o jogo de sinal para quem é maior ou para quem é menor. Para quem é maior e menor, apenas nas operações de soma e subtração, tá certo? Note que eu não estou modificando aqui os números, porque a preocupação da gente aqui é passar mais a questão da tabelinha, né, do jogo de sinais, das regrinhas de sinais nas operações, tá certo? O objetivo aqui não é tabuada, né? Veja, a mesma coisa vai se repetir para divisão, tá certo? Então, essa tabelinha que a gente explicou aqui agora, ela serve tanto para multiplicação quanto para divisão. Mais com mais vai ficar mais, 6 dividido por 3, 2. Menos com menos, mais, sinais iguais, fica positivo, 6 dividido por 3, 2. Mais com menos, sinais diferentes, fica negativo, 6 dividido por 3, 2. Então, vai ficar aqui menos 2. Menos com mais dá menos, 6 dividido por 3, 2. Tá certo? Exatamente o que ocorreu aqui com a multiplicação. Então, multiplicação e divisão, não há diferença para as regras de sinais nas operações. Duas observações que eu gostaria de fazer aqui para vocês são importantes, né? Com relação às formas de multiplicação, né? A maneira com que ela aparece nas expressões numéricas. Olha, ela pode aparecer assim, um parêntese junto ao outro, né, indicando a multiplicação. Ela pode aparecer assim, com o operador de multiplicação, mais tradicional. Ela pode aparecer também com um pontinho assim, entre os dois parênteses, ou entre dois números fora do parênteses. Tá certo? Então, só para a gente deixar isso claro, porque é possível você encontrar uma expressão numérica onde eles usam apenas o operador de multiplicação x, ou então um pontinho. Então, isso quer dizer a mesma coisa, tá certo? Para divisão, pode ser utilizado o que nós usamos aqui nos nossos exemplos, né?
o símbolo de divisão. É possível também encontrar a barra, né? E é possível também aquele formato mais tradicional, onde a gente tem o numerador e o denominador, ok? Não estou me preocupando muito com o resultado, porque foram operações que nós fizemos aqui, né? 6 vezes 3, 18, sinal positivo, foi aqui a letra E. E essa daqui foi a letra I, né? 6 dividido por 3, como os sinais são positivos, repete sinal positivo, 6 dividido por 3, 2. Bom, queria desenvolver um pouco mais essa parte do parêntese, pois sei que a gente encontra dificuldades com esse tipo de situação, né? Vamos juntar as duas coisas aqui, as regras de adição e subtração com as regras de multiplicação e divisão. Veja, na letra E, aqui a gente não tem muito problema, por quê? Porque na multiplicação, mais com mais vai dar mais. Então a gente poderia dizer que essa expressão aqui, né, é igual a essa expressão aqui, 12 mais 17. Eu vou resultar no mesmo valor. Então a gente não teria problema justamente porque esses dois sinais aqui são positivos. Mas veja que isso vai mudar. Olha só. Aqui eu tenho menos 12 menos 17. Então, aqui a gente vai ter que fazer o jogo de sinal. Novamente lembrando que aqui tem um 1, mas ele não vai aparecer. Normalmente ele não aparece. Menos com menos na multiplicação fica mais, né? Então, menos 12 mais 17. Aí a gente tem aqui agora as regras da soma e subtração. Primeiro usamos aqui, para tirar o parêntese, as regras da multiplicação e divisão. Agora a gente usa as regras da soma e subtração. Menos 12 mais 17, que a gente vai fazer, subtrair os valores, vai ficar 5 e repete o sinal do maior. Como o maior aqui é 17, o 5 fica positivo, tá bom? Na letra G, a gente tem mais 12 menos 17. Então, mais uma vez, resolver primeiro o parêntese, eliminá-lo, né? Fazendo jogo de sinal aqui, ó, menos com menos, mais. E aí os valores agora, como eles são positivos, a gente vai somar 12 com 17, vai dar 29 e ele assume o sinal positivo, né? Na letra H, menos 12 mais 17. Então, mais uma vez, a gente vai eliminar o parêntese, sinais aqui positivos, mais com mais na multiplicação, repete o sinal e sai o valor do parêntese, né? Fica 17 positivo menos 12, 12 negativo aqui. Então, mais uma vez, os sinais são diferentes, vou diminuir os valores, 12 com 17 fica 5 e repete o sinal do maior, o 17 aqui é positivo, então o 5 fica positivo, tá bom? Esses são os nossos exercícios para que você possa treinar e na próxima videoaula vou resolvê-los junto com vocês. Eu sugiro que vocês tentem resolver essas letras aqui, o A, B, C e o D, e na próxima videoaula conferir as resoluções, tá bom? Então aguardo todos vocês na próxima videoaula. Tchau e até mais.